Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo sobre América, com o oitavo ano. De antemão, queria pedir desculpa a vocês porque eu estou tendo agora um pequeno problema de atraso nas aulas, mas acredito que essa semana eu colocarei em dia. Então, como na aula passada a gente começou a falar da América, do continente americano de maneira geral, e conhecendo também como são as duas divisões da América, hoje a gente vai tratar da divisão que divide a América em América Latina e América Anglo-Saxônica. Então, essa divisão, como já foi falado na aula anterior, é uma divisão que vai levar em conta aspectos humanos culturais, que a gente vai tratar de maneira mais específica nessa aula agora, certo? Então, de primeiro momento, a pergunta que fica é: o idioma é mesmo a diferença entre América Anglo-Saxônica e América Latina? Então, a gente tem que entender, antes disso, que o idioma é só um aspecto. E o continente americano, ao longo da história da colonização dos países europeus na América, foi colonizado por vários povos, várias nações europeias. Dentre essas nações, os portugueses, os espanhóis, os franceses, os ingleses e os holandeses principalmente. Então, os povos nativos que já existiam na América receberam a influência desses colonizadores e, por essa influência ter sido maciça e durante um longo período de tempo, hoje, na formação dos países que nós temos na América, esses povos europeus, eles têm sua cultura totalmente marcada dentro de cada país especificamente. Então, esses povos, portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e holandeses, eles passaram a explorar toda a América e a impor sua cultura de maneira forçada aos povos nativos do continente. Lá na frente, nós vamos entender que foi dois tipos de colonização, né? Eu acredito que ambas foram exploratórias, mas de maneira mais específica. Uma foi menos exploratória que a outra, mas a gente vai entender isso mais na frente. Então, como vocês podem ver aí no mapa do continente americano, nós temos a divisão entre a América Anglo-Saxônica e a América Latina, certo? Mais especificamente, a América Anglo-Saxônica se concentra baseado na outra divisão que nós temos em América do Norte, Central e do Sul. A América Anglo-Saxônica se baseia muito mais nos dois países que estão na América do Norte, que de uma maneira mais detalhada, são também os dois maiores países da América, os Estados Unidos e o Canadá. Outro fator importante para entender essa diferença entre essas duas Américas é que essa influência cultural oriunda dessas nacionalidades que eu acabei de falar, europeias, produziu distinções entre os países do continente, que é mais evidente quando se refere ao idioma, a língua falada e predominante em cada país. Então, diante desse fator mais claro, principalmente para quem não conheceu de perto, vivenciou algum período da sua vida nesses países americanos, diante desse fator, o continente é regionalizado em América Latina e América Anglo-Saxônica, ou seja, principalmente, mais conhecidamente, no quesito idioma falado em cada país. Então, nós temos também essa divisão que vamos estudar de forma mais específica, e aí eu coloquei algumas características da América Anglo-Saxônica e separei aí do mapa os países que recebem essa classificação e que os países da América Anglo-Saxônica são aqueles que falam a língua de origem anglo-saxônica, ou seja, o inglês. Então, nós temos o Canadá e principalmente os Estados Unidos, que receberam essa influência inglesa.
principalmente na questão do idioma. Agora, como detalhe para o Canadá, porque o Canadá ele é classificado aqui como anglo-saxão, mas lá no Canadá nós temos uma parte também que fala francês, e o francês é uma língua derivada do latim. Mas por que o Canadá é anglo-saxão? Porque grande parte dele tem a influência inglesa. Uma parte mais específica, principalmente a parte do Quebec, que é uma região que sempre buscou a independência do Canadá para se formar um outro país, mas que até hoje não teve sucesso. A língua predominante dessa região do Canadá é francês. Mas quando a gente fala de idiomas, a gente tem que ter o cuidado de entender que a gente fala em predominância, principalmente quando a gente vai dividir esses países uns dos outros em relação a aspectos humanos. Então, é importante ressaltar que essa divisão de anglo-saxônica, que é o país que predominantemente fala inglês, dentro dele também tem muitas variações, inclusive nos Estados Unidos, que de cara é normal imaginar que todo o país, todos os estados estadunidenses, eles falam o inglês oriundo da Inglaterra, porque foi colonizado diretamente por esse país europeu. No entanto, ao passar do tempo, a população que migra e se mistura e que estão próximos mais dos países latinos, devido a esse intercâmbio e principalmente ao fenômeno da globalização dos últimos tempos, muitos estados estadunidenses têm também a predominância do idioma espanhol, que a gente vai ver lá na frente é um idioma também latino. Então, quando a gente fala nessa divisão, a gente tem que entender que dentro de cada país tem uma predominância, mas que também existem outros idiomas que são ora falados em regiões mais restritas e que, às vezes, muitos estados desses países também têm mais de um idioma que são oficiais. Outra coisa importante sobre a América anglo-saxônica é que existem países que estão localizados na América Latina, visualmente no mapa, mas que falam inglês. Por exemplo, a Guiana, que inclusive é o nosso vizinho no Brasil, Trinidad e Tobago, que é uma ilha na América Central, e a Jamaica também. São países que são classificados dentro da América Latina, mas cujo idioma principal é o inglês. Mas a gente vai ver por que isso acontece. Então, predominantemente, o país anglo-saxão é aquele que tem seu idioma principal inglês, representado nessa divisão pelo Canadá e os Estados Unidos, para deixar isso mais claro. Então, importante. Na verdade, diante dessa primeira parte que nós vimos, na verdade, o elemento que unifica esses países nessas duas Américas, anglo-saxônica e América Latina, não é o idioma, mas sim as características econômicas e culturais. Então, quando eu falei para vocês que os Estados Unidos e o Canadá são classificados como América anglo-saxônica, na verdade, além do inglês, o elemento unificador que faz eles dois ficarem juntos dentro dessa classificação é que eles são os únicos países desenvolvidos da América. E eles estabelecem relações muito pacíficas entre eles. Então, convencionou-se agrupá-los em essa única região. Os demais países do continente, eles vão integrar a América Latina porque, na visão econômica, que é que prepondera no sistema capitalista de fato, são países que apresentam um subdesenvolvimento e a dependência econômica. Então, como eu falei para vocês, que a Guiana, a Jamaica, a Trinidad e Tobago têm idiomas inglês, então deveriam teoricamente fazer parte da América saxônica, mas não fazem parte da América Latina. Mas o que nessa questão prepondera é que eles fazem parte da América Latina pelo seu nível de desenvolvimento, que é muito baixo em relação às duas potências americanas, Canadá e Estados Unidos. Então, de fato, para responder aquela primeira pergunta, de que será mesmo o idioma, o elemento que unifica, na verdade, no sistema capitalista,
o idioma, ele é um aspecto cultural importante, mas que, na verdade, essa divisão, ela como é que eu posso dizer? Ela é realmente, de fato, feita de acordo com o nível de desenvolvimento da sociedade e da economia de cada país. Aí vale importante ressaltar, antes de nós falarmos sobre a América Latina, ressaltar os tipos de colonização da América. Então, eu coloquei um mapa para vocês muito interessante, que vai falar de como foi classificado e colonizado esses países no continente americano. Então, você vê a diversidade de culturas que influenciaram cada país desse continente. Então, você vai ver desde países europeus até também outros tipos de cultura, principalmente também a miscigenação com a cultura nativa que existia antes do europeu chegar ao território que hoje nós chamamos de América. Então, na América Latina, onde predominou a colonização espanhola e portuguesa do tipo de exploração, ou seja, o que é a colonização do tipo de exploração? É quando o colonizador veio até o território americano para tirar aquilo que tinha mercantilmente falando e que eles voltavam para o seu continente, no caso europeu, para comercializar aquilo que eles extraíam das suas colônias americanas. Durante muito tempo, o Brasil, que foi colônia de Portugal, teve grande parte dos seus recursos naturais retirados por Portugal, levados até a Europa para servir de fonte de riqueza para esse país, Portugal, e reforçar a sua economia. Então, esse tipo de colonização, que ocorre na América Latina predominantemente, oriunda da Espanha e de Portugal, é diferente do que aconteceu em países como os Estados Unidos e Canadá, que foram colonizados pela França, no caso da parte do Canadá, e principalmente pela Inglaterra, que já desenvolveu um outro modelo de colonização, que nós chamamos de colonização de povoamento. Qual é a diferença da colonização de povoamento para a colonização de exploração? É que a colonização de povoamento também explorou, mas explorou no intuito de não levar para o país europeu toda aquilo que era retirado da colônia, mas que as nações europeias que colonizaram o Canadá e os Estados Unidos decidiram incentivar, além da exploração, mas incentivar muito mais a fixação permanente da colônia. Então, muitos ingleses e franceses deixaram seu país natal e vieram morar nas colônias americanas. Por isso que eles têm muito mais tempo de colonização fixa do que os países da América Latina, que tiveram ainda um longo período de exploração, e só depois de alguns anos foi que ocorreu o povoamento dos países que foram colonizados pela Espanha e por Portugal. Então, essa é uma diferença importante que influenciou no desenvolvimento dos países da América. Então, e também repercutiu na questão do desenvolvimento econômico e social desses lugares. Finalmente, a América Latina, vocês estão vendo aí o mapa, que diferente do mapa que divide a América do Norte, Central e do Sul, a América Latina ela se expande bem além da América do Sul, cobrindo toda a América Central e chamando para fazer parte o México, que na outra regionalização ele faz parte da América do Norte, mas que aqui, como ele teve uma colonização diferente, influência de países sem ser países ingleses e franceses, ele vai ser chamado para fazer parte da América Latina juntamente com os demais. Então, a maioria dos países da América são latinos nessa divisão, excetuando-se apenas o Canadá e os Estados Unidos, que é da América Anglo-Saxônica. Então, os países da América Latina estão distribuídos pelas 3 regiões geográficas do continente. Você vai ter o México, lá em cima, que na outra divisão ele faz parte da América do Norte, e vai ter todas as nações da América Central e do Sul que apresentam esses laços históricos e culturais semelhantes, oriundos da sua colonização. A América Latina, por sua vez, é integrada pelos países que possuem a língua neolatina. Então, tirando aqueles casos que eu falei de Jamaica, Trinidade e Tobago,
que falam inglês, todos os outros, eles vão falar o francês, português ou espanhol, que são línguas latinas. Por isso o nome de América Latina, por essa predominância. E também pela questão do subdesenvolvimento econômico, que é um fator também forte e comum a todos esses países que vocês estão vendo aí. Certo? Então, na próxima aula a gente continua. Um forte abraço. Até mais.